Olá, é, na nossa aula de hoje nós vamos abordar o tema corretivos da acidez de solo, tá certo? Vamos falar um pouco sobre os benefícios do uso desses corretivos, como é que eles agem no solo, neutralizando a acidez, tá? E como que nós devemos aplicá-lo. Então, primeiramente, o que são corretivos? Né? Quando nós geralmente nos referimos a corretivos, temos que lembrar que são corretivos da acidez do solo. Tá? Então, os corretivos da acidez são produtos capazes de neutralizar ou diminuir a acidez dos solos e ainda carrear nutrientes vegetais ao solo, né? Principalmente o cálcio e o magnésio. Então, os corretivos são esses produtos que são aplicados ao solo e que têm como característica a capacidade de neutralizar a acidez do solo. Tá? Na legislação brasileira de fertilizantes e corretivos, corretivos são denominados todos os produtos que, ao serem adicionados ao solo, são capazes de produzir ou liberar na sua reação no solo um íon de OH-. Tá? Então, corretivo de solo são todos os produtos que, ao serem adicionados ao solo, em sua reação, né, no solo, eles são capazes de liberar íons de OH-. Tá? Então, esses são os corretivos. O mais conhecido nosso, né, é o calcário. Tá? O calcário agrícola, porque na sua reatividade no solo libera um OH- e esse OH- irá reagir, né, neutralizando os prótons de H+ presentes no solo. Tá certo? Além então da liberação do OH-, os corretivos eles acabam fornecendo nutrientes. No caso do calcário, os principais são cálcio e magnésio. No caso dos silicatos, tem o silício, né? Silicato de potássio, tem o silício e também o potássio, tá certo? Então, essas são as características dos corretivos de acidez de solo. Bom, a calagem nada mais é do que a aplicação de corretivos ao solo. Então, quando nós falamos assim, vamos fazer a calagem, é porque nós vamos, através da aplicação de corretivos, fazer a correção da acidez do solo. Tá? Então, calagem, aplicação de corretivos ao solo. Alguns benefícios da calagem ou da aplicação do corretivo ao solo. Bom, primeiro benefício, fonte de cálcio e magnésio. Tá? E podemos acrescentar aqui nos silicatos, fonte de silício também, que também é um nutriente essencial. Tá? Corrigindo possíveis deficiências. Então, hoje na agricultura brasileira, né, em áreas de grandes extensões de cultivo, a principal fonte de cálcio e magnésio é o calcário. Tá? Pelos benefícios da calagem, né, que em solo de cerrado, sem a calagem, não é possível cultivo, e pelo custo baixo, né, da aplicação desse produto. Outro benefício da calagem, ela eleva o pH do solo. Então, precisamos lembrar que os nutrientes, tanto macros e micros, eles têm uma faixa de disponibilidade, né, que é afetada pelo pH. Né? Então, nós temos uma faixa de pH entre 6 e 6,5, onde nós temos uma boa disponibilidade da maior parte dos nutrientes essenciais. Tá? Então, pHs muito baixo favorece a disponibilidade de micro, a maior parte, principalmente os metálicos, e indisponibiliza os macros. Tá? pHs muito alto, podemos começar a ter problema também de indisponibilidade de micro, principalmente os metálicos, e de alguns macros. Então, faixa de pH 6 a 6,5, né? Bom para a disponibilidade dos nutrientes. Então, por isso, né, o calcário ele acaba elevando o pH e melhorando a disponibilidade dos nutrientes. Outro benefício da prática da calagem, que é a redução, né, da concentração de elementos que em condição de acidez, pHs muito baixos, né, como alumínio, ferro e manganês, podem se tornar tóxicos. Tá? Então, o ferro e o manganês, né, e o alumínio estão em grande quantidade no solo. Tá? Porém, em pHs baixos, eles estão em concentrações mais elevadas, porque se torna mais disponível para as plantas. Tá? Então,
em pHs mais elevados, nós reduzimos a concentração e a disponibilidade desses elementos, né, que podem vir a ser tóxicos. Né? No caso do ferro e o manganês, mesmo sendo elementos essenciais, em grande quantidade eles podem vir a ser tóxicos para as plantas. Aumenta a disponibilidade aí de vários elementos, né? Então, como nós comentamos anteriormente, essa faixa de pH de 6 a 6,5 é onde nós encontramos uma boa disponibilidade para uma parte dos nutrientes, tanto macro quanto micro. Outro benefício, né? Ele ajuda, né? Ele contribui para o desenvolvimento das bactérias, né? Benéficas, presentes na decomposição da matéria orgânica, tá? E também na fixação biológica de nitrogênio. Ou seja, a bactéria presente no solo e que são responsáveis pela mineralização da matéria orgânica, fixação biológica de nitrogênio e outras atividades no solo, a vida delas é diretamente afetada pela acidez do solo. Então, à medida que nós fazemos a correção do pH do solo, nós estamos favorecendo o desenvolvimento dessas bactérias. Tá? Então, solos de área nativa de cerrado, pH em torno de 3,7, 4, né? São solos ácidos, onde a atividade microbiana é muito baixa. Por isso, a baixa concentração de matéria orgânica, tá, desses solos. À medida que nós fazemos a calagem e favorecemos o aporte de material vegetal, nós conseguimos incrementar o teor de matéria orgânica. Tá certo? Tanto pelo aporte quanto pelo favorecimento da atividade das bactérias. Tá? Assim também como a fixação biológica de nitrogênio, tão importante para o desenvolvimento das leguminosas, em especial aí a soja. Né? Fazemos a calagem, favorecemos a atuação dessas bactérias. Tá? Seguimos aqui com os benefícios da calagem. Elevação da CTC do solo. Lembrando que o solo ele tem dois tipos de CTC, tá? CTC efetiva e CTC pH 7. Tá? E tem as cargas negativas dependentes de pH. Tá joia? Então, quando nós falamos em aumentar a CTC, nós estamos falando de aumento da CTC efetiva do solo. Por quê? Porque essas cargas negativas dependentes do pH, elas acabam sendo liberadas, né, em decorrência da aplicação do calcário. Então, à medida que, né, nós temos um solo onde a CTC efetiva está ocupada com as bases cálcio, magnésio e potássio e com alumínio, que é a acidez potencial trocável, né, à medida que eu elevo a CTC, né, elevo o pH, eu estou desobstruindo as cargas negativas que anteriormente estavam sendo ocupadas pelo alumínio. Tá? Então eu retiro o alumínio e acabo substituindo o alumínio pelas bases. Então aumento a CTC do nosso solo, aumentando a soma de bases, certo? Diminui a fixação do fósforo. Tá? Por quê? Né? Em solos de pH mais baixos, nós temos a predominância, como foi falado, do alumínio, ferro e manganês. Né? Esses elementos, quando adicionamos o fósforo em condição de pH baixo, o fósforo acaba sendo fixado por esses elementos, alumínio e ferro principalmente. Tá? Então, à medida que eu elevo o pH, reduzo a disponibilidade do alumínio e do ferro, eu reduzo o processo de fixação do fósforo. Tá? O que o torna mais disponível para as plantas. Então, melhor eficiência da adubação fosfatada. Um outro benefício da calagem. Né? Tudo isso que nós falamos anteriormente gera um aumento na eficiência dos fertilizantes. Então, aumento da CTC, né? O fornecimento do cálcio e magnésio, reduz a fixação do fósforo. Tudo isso vai contribuir para aumentar a eficiência dos fertilizantes, tá? Do potássio, do uso do cálcio, do magnésio, do fósforo e dos outros elementos. Melhora as propriedades físicas do solo, né? Facilitando o arejamento e a circulação das águas, favorecendo o desenvolvimento de raiz. Então, né, nós, através do uso do calcário, nós favorecemos a
estruturação do solo, tá? Porque favorece a atividade microbiana, favorece a produção de matéria orgânica, favorece a vida, né? A biota do solo, né? E essas excreções, né? De minhocas, né? Atividade do microbianas, elas favorecem a agregação das partículas por liberar esses exudatos, né? E favorecer a agregação e estruturação do solo, tá? Então, isso facilita o arejamento, circulação de água e, consequentemente, desenvolvimento de raízes, tá? Então, a calagem ela afeta também as propriedades físicas do nosso solo, além de afetar as propriedades biológicas, que é a atividade microbiana da micro e mesofauna, e também as propriedades da química do solo, tá? Então, a calagem ela afeta propriedades físicas, químicas e biológicas, né? Favorecendo o restabelecimento dessas propriedades, né? Então, consequentemente, afetando a fertilidade do solo, deixando o solo mais fértil. Okay? E, para finalizar, né, todas essas características citadas anteriormente vão resultar em um aumento em produtividade das culturas. Tá? É importante destacar que, não fosse a calagem, a prática, né, da calagem, a exploração agrícola e pecuária do cerrado não seria possível, né, da forma com que nós fazemos hoje. Porque ao cultivar uma soja ou milho, né, que são as duas culturas de grãos mais cultivadas no cerrado, podemos citar também aí o algodão, em solos com pH em condição natural do cerrado, 4, né, 4,2, né, 3,7, né, não haveria a disponibilidade de nutrientes, o alumínio estaria intoxicando, né, as plantas, assim como o ferro e o manganês, então não favoreceria o desenvolvimento das espécies, né, cultivadas. Tá? Então, a calagem, né, a prática da calagem, ela que possibilitou, né, a ocupação das áreas agricultáveis do cerrado. Tá? E hoje, né, se queremos ter sucesso no cultivo das culturas, né, como soja, milho, algodão, né, há de ser feito a prática da calagem. Né? Por quê? Por conta de todos esses benefícios que foram citados aí anteriormente. Tá? Aumento da CTC, diminuição da fixação de fósforo, melhor eficiência, né, dos fertilizantes, ele aumenta a CTC do solo, tá? Reduz a fixação, né, o efeito tóxico do ferro, do alumínio e do manganês. Tá? Então, vários benefícios. Consequentemente, né, resultando em uma maior produtividade das culturas. Tá? Então, para nós termos uma ideia, né, o que vem a ser um solo mais ácido, né, e um solo não ácido. Né? Então, nós temos duas análises. Então, a análise 2, o que nós podemos ver aqui, acompanhando a ponta do mouse aqui, ó, pH em água, 5,3, ou seja, a faixa abaixo da faixa ideal, que é 6. Né? Então, um pH nessa faixa, tá, de 5,3, nós temos acidez potencial trocável. Tá? Essa acidez potencial trocável, na prática da calagem, ela vai ser neutralizada e essas cargas que estavam sendo obstruídas pelo alumínio serão disponibilizadas para cálcio, magnésio e potássio. Né? A tal ponto que nós igualaríamos a CTC efetiva à soma de base. Tá? Então, seria um solo de características mais ácida. Diferentemente desse solo da análise 1, que é um solo que tem um bom pH, nós vemos aqui 6,8, tá? Um pH elevado. Temos acidez potencial trocável zerada, porque acima de 5,5 essa acidez potencial ela é zerada. Tá? E temos uns bons índices de cálcio, magnésio e potássio. Tá? E aí a gente vê aqui soma de base semelhante a CTC efetiva. E aí saturação por base 67%, que é um valor excelente, né? Utilizado para a maior parte das culturas que são cultivadas. Diferentemente da análise 2, a saturação por base é 28%,
e a saturação por alumínio 58. Então isso é uma característica de acidez de solo. Tá? Como transformar um solo nessa característica, nessas condições aqui? Prática da calagem. Tá? Então o calcário ele é capaz então de, através da elevação do pH, né, neutralizar o alumínio, tá? Fornecer cálcio e magnésio, né, aumentando a soma de bases e consequentemente a saturação por base será aumentada e a saturação por alumínio será reduzida a zero. Tá? Então a prática da calagem é que traz esse benefício para o solo. Então aqui nós estamos vendo nessa análise atributos químicos, né? Mas como foi comentado, né, não podemos deixar de mencionar, dentre os benefícios da calagem, né, os benefícios nas propriedades físicas, né, seja aí estruturação, agregação das partículas, melhorando porosidade, aeração, infiltração de água e desenvolvimento de raiz, e também nas propriedades biológicas, porque pH nessa faixa aqui, 6 a 6,5, 6,8, está mais favorável ao desenvolvimento dos micro-organismos e da mesofauna do solo, seja anelídeos, besouros e outros que acabam contribuindo aí, né, para a abertura de galeria e mineralização da matéria orgânica. Ok? Então, seguimos. Né? Como neutralizar a acidez dos solos? Né? Quais os produtos que existem hoje? Quais são os corretivos, né, que podemos aplicar? Então, a neutralização da acidez se faz através da aplicação de corretivos. Ok? Então, quais corretivos que existem hoje disponíveis no mercado? Tá? Nós vamos citar mais adiante alguns corretivos que podemos utilizar. Agora, como que ocorre a neutralização da acidez do solo? Tá? Então, os corretivos, eles geram, né, OH-. Tá? Então, o HCO3-. Então, por exemplo, temos o carbonato de cálcio, tá? Que é o calcário, é a fonte do calcário, a base do calcário. O carbonato de cálcio mais a água, o que vai gerar, né, na presença de água? Dissolução, formando um cálcio, né, um próton, aí, um íon de cálcio, tá? Um HCO3 e um OH-. Tá? Esse OH-, ele vai neutralizar o próton de H+. Tá? E o ácido carbônico aqui vai também se ligar ao H+. Então, esses prótons de H+, que são responsáveis pela acidez de solo. E eles são neutralizados por esses dois ânions aqui. Né? Um vai dar origem aqui à molécula de água. Tá? E outro vai dar origem aqui à água e liberação de CO2.